Boa noite, queridos e queridas, graça e paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aí com a nossa live e hoje nós estaremos falando sobre prossiga. Não pare a sua caminhada, não pare onde você está. Deus quer te levar sempre além. Deus, Ele está contigo. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele não quer que nós estejamos parados no nosso caminhar. Muitas coisas nos fazem parar na nossa caminhada, né? Medo, tribulação que passamos, problemas que enfrentamos. E aí, você é uma pessoa que fica parado na sua caminhada diante das suas dificuldades ou uma pessoa que avança diante das suas dificuldades? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos ver um exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, um ensinamento que ele traz no livro de Filipenses, que nos diz para prosseguirmos e nunca estarmos parados. Talvez você esteja paralisado aí na sua vida, talvez você esteja paralisado na sua casa, com medo de tantas coisas que estão acontecendo, mas Deus quer te fazer caminhar cada vez mais. Quero agradecer a presença de todos que já estão entrando aí com a gente, a Janice, a Rafa, minha irmã Norma, Claudinho, Paz, meu irmão. Deus abençoe a vida de vocês. Vão caminhando aí com a gente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos aprender que nós não podemos ficar parados na nossa vida. O tempo ele passa e ele não volta atrás. Então nós temos que aprender isso na nossa vida. Cada vez que nós paramos por situações adversas na nossa vida, cada vez que nós estagnamos por situações adversas na nossa vida, nós não temos como recorrer àquele tempo que ficou para trás. E aí nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Vamos ler um pouco do que a palavra de Deus fala sobre as nossas vidas. Tem para falar sobre as nossas vidas nessa noite. Nós vamos aprender e vamos estar falando sobre deixar as lembranças do passado lá no lugar dele, lá no passado, ou seja, esquecer um pouco do passado, não ficar pensando somente no passado. Vamos falar sobre é para frente que se anda. Nós temos que aprender a andar sempre para frente, apesar de ser algo que muitas vezes nós falamos, repetimos, nós ouvimos muito isso, é algo que martela muito na nossa cabeça, mas muitas vezes nós paramos na situação em que nós nos encontramos e queremos que talvez algo venha nos tirar dali. Mas nós temos que aprender que a atitude tem que partir de mim e de você. A atitude tem que ser nossa. Nós temos que ter uma atitude de caminhar sempre para frente, sabendo que aquilo que ficou para trás vai ficar no passado e não pode ter o poder de influenciar a nossa vida. Glória a Deus por cada irmão, cada irmã que está entrando aí com a gente. Fica aí com a gente, Márcia, Raíssa, Dona Maria, minha sogra já está aí com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham tido um domingo alegre, um domingo feliz, um domingo de descanso na presença de Deus. Estamos aí preparando para mais uma semana na presença do Senhor e quero dizer que essa semana é uma semana de você avançar, uma semana de você prosseguir, uma semana de você progredir em todas as áreas da sua vida. Talvez a sua área financeira não esteja muito bem, você esteja estagnado. Nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. Talvez a sua área emocional esteja estagnada, né? Talvez a sua área espiritual esteja parada, esteja estagnado, né? Você parou num patamar. Deus, ele quer que cada vez mais nós possamos crescer diante dele e na presença dele. E é sobre isso que nós vamos estar debatendo nessa noite, sobre isso nós vamos estar falando nessa noite. Prossiga, não fique parado. Deus não nos chamou para estarmos parados. Certa vez viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, você tem que dar uma parada, tem que dar um descanso, né? Os discípulos reuniram com ele e falaram: está todo mundo cansado, nós temos que dar uma parada nisso daí. E era justamente num sábado, um dia de descanso para um judeu. Mas Jesus naquela época, ele sabendo da missão que ele tinha, ele falou: meu pai trabalha até agora e eu também. Sabe o que ele estava falando? Olha, eu não posso ficar parado na situação em que eu estou vendo o mundo. Eu não posso ficar parado na situação em que eu estou vendo os meus discípulos passando. Eu não posso parar na situação, nesse ponto em que eu estou vendo. Eu tenho que tomar uma atitude. Por isso ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus de forma nenhuma estava reprimindo o descanso. De forma nenhuma ele estava dizendo que nós não devemos descansar. De forma alguma. O que ele estava falando era o seguinte: nós não podemos ficar parados.
Existem situações na nossa vida, queridos, que só vão se resolver se nós avançarmos contra ela. Existem situações na nossa vida que só vão se resolver quando nós avançarmos até ela. Eu sei que muitas situações que nós passamos, às vezes nos causa temor, nos traz insegurança, parecem muito maiores do que a gente, mas eu quero lembrar para você, não é o tema que nós vamos falar hoje, eu quero lembrar para você quando Davi, ainda um menino, ainda um jovem, um adolescente, enfrentou Golias. O texto diz que Golias falou um monte de coisa para Davi, afrontou Davi, xingou Davi, falou um monte de besteira para Davi, e Davi reprimiu Golias, falando que o Senhor daria Golias nas mãos dele e tal, e o texto continua dizendo que Golias vai ao encontro de Davi, e Davi também vai ao encontro de Golias. Davi não ficou parado esperando que Deus derrubasse Golias por ele, não. Davi não ficou parado esperando que algo acontecesse de extraordinário. Ele sabia que Deus era com ele, por isso ele poderia enfrentar aquele gigante. E nessa noite também quero dizer a mesma coisa para você. Deus é contigo e você pode enfrentar os gigantes que estiverem diante de você, quer seja a situação que for. Queridos, e nós não podemos menosprezar os nossos gigantes. Às vezes o que é um gigante para mim não é para uma outra pessoa. Às vezes um problema que para mim é muito grande, para uma outra pessoa não é. Mas eu quero dizer nessa noite, meu querido, minha querida, você tem que avançar diante das suas dificuldades. Você não pode ver o gigante vindo ao seu encontro e você ficar paralisado, independente das armas que você tenha para usar. Davi, ele tinha uma funda e 3 pedras somente. 3 pedras somente. Talvez você possa pensar assim, mas Davi era um cara de fé, ele pegou 3 pedras no rio. Mas talvez o outro possa pensar, olha, Davi não tinha fé, ele pegou 3 pedras, ele podia ter pegado uma e sabendo que derrubaria. Mas ele falou, olha, eu vou me precaver. Se eu tacar uma pedra, se eu atirar e não acertar ele, eu tenho a segunda e eu tenho a terceira. Mas ele conhecia a capacidade que ele tinha para enfrentar aquele gigante, mesmo sendo muito maior do que ele, mesmo sendo muito mais forte do que ele, mesmo estando muito mais preparado do que ele para aquela luta. Davi sabia que o Deus de Israel estava ao lado dele. Por isso ele disse para aquele gigante, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi estava dizendo? Eu não estou confiando na minha funda, eu não estou confiando nas pedras que eu peguei naquele ribeirão. Eu estou confiando que Deus é contigo, mas eu não vou ficar parado. Eu vou avançar diante das dificuldades que aparecerem na minha vida. E eu te convido para você fazer isso também durante essa semana. Avance diante das dificuldades. Nenhuma dificuldade que é colocada na nossa vida, que o Senhor permite que venha sobre a nossa vida, é para nos destruir. Muito pelo contrário, é para nos fazer crescer. A dificuldade, o gigante que veio na vida de Davi, apesar de eu estar falando muito sobre esse texto aqui na introdução, não é o texto que nós vamos usar. Nós vamos usar o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Então você já pode ir pegando a sua Bíblia e abrindo lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de 12 em diante. Sabe, queridos, quem seria Davi se não fosse Golias na vida dele? Davi apareceu para a nação de Israel como aquele que libertaria a nação de Israel da opressão dos seus inimigos, como o grande rei de Israel. Mas primeiro ele teve que passar por Golias. Se ele não tivesse passado por Golias, ninguém conheceria quem seria Davi. Quem sabe as provas que você está passando, quem sabe as dificuldades que você está passando, quem sabe os problemas que você está passando, não são para te destruir, e sim para te enaltecer, ou melhor ainda, para exaltar o nome do Senhor nosso Deus, o nome de Jesus Cristo, que você carrega na sua vida e no teu coração. Então vamos lá, pega a tua Bíblia, nós vamos falar nessa noite, já estamos falando nessa noite sobre avançar. E aí eu volto a perguntar, você é uma pessoa que fica paralisada diante das situações, diante das dificuldades? Você é uma pessoa que quando um problema vem diante de você, você paralisa e não sabe o que fazer? Ou pior ainda, você é daquelas pessoas que retrocedem? A palavra de Deus fala que nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daquele que tem olhado para trás. Nós não somos daquele que tem parado e retroceder no nosso caminho. Nós temos que avançar. Deus nos chamou para avançar cada vez mais. Então continua com a gente aí nessa live. Se você quiser chamar alguém para participar junto com você, convida as pessoas que estão aí junto com você ou seus amigos aí nos seus contatos.
para estarem participando com a gente nesse momento de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais para a nossa vida. Quero agradecer a presença aí do Luzinei, meu irmão, saudade de você. Márcia Barbosa, Deus abençoe a sua vida, paz. Luana está aí com a gente, Monique está aí com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá então para o texto bíblico. Livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 12 em diante. Vamos entender esse trecho da palavra de Deus que tenho certeza vai trazer um fortalecimento para as nossas vidas espirituais, para a nossa vida, melhor dizendo, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e para a nossa vida de uma maneira em geral. Não importa qual seja a sua religião, não importa você que está aí nos assistindo ou que vai ver, vai estar assistindo esse vídeo depois, não importa a sua religião. Isso daqui você carrega para a sua vida inteira. Aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite é algo que você vai poder levar para a sua vida como um direcionamento para a sua vida. E você vai ver que se você seguir os passos que nós vamos estar aqui, como a sua vida vai melhorar. E essa é a nossa intenção, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa caminhada, melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com o nosso Deus, o nosso relacionamento com a nossa família. E nós vamos aprender sobre isso, vamos ver sobre isso nessa noite, sobre avançar. Não fique parado, temos que avançar. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema. Eu vou ler, o texto bíblico diz assim para a gente, Paulo falando: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando para a gente. No contexto geral, ele estava falando sobre santificação. Ele estava falando sobre uma vida limpa diante de Deus, uma vida santa diante de Deus, que talvez muitos que estão, você já tenha ouvido falar, né? Eu não sou santo, eu não consigo alcançar a santificação. É possível sim. Não olhando para as nossas forças, mas olhando para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a salvação que Jesus nos dá na cruz do Calvário, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós percebemos que através dele, através daquele sacrifício, nós podemos alcançar sim a santificação em Cristo Jesus. Mandar um abraço aqui para a Luana, para a Bia, Beatriz, para Camila. Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, às vezes nós olhamos, quando nós falamos sobre santidade ou santificação, nós olhamos para a nossa força. Por isso vai vir sempre aquela resposta ao nosso coração: eu não consigo ser santo, porque nós olhamos para nós mesmos. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que nos santifica através da palavra dele e através do sacrifício vicário dele na cruz. E aí Paulo está falando: olha, eu não alcancei ainda a santificação. Por que Paulo está falando isso? Porque ele conhecia as suas dificuldades, ele conhecia os seus problemas, ele conhecia a sua forma de viver, a sua maneira de viver. Mas aí ele fala assim: olha, eu ainda não alcancei a santificação, mas uma coisa eu faço, eu não fico olhando para trás, eu não fico remoendo o meu passado, eu não fico vendo aonde que eu errei, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito de uma maneira para melhorar a minha vida, o que eu deveria ter feito para alcançar essa santificação. E aí vai o nosso primeiro passo para nós podermos avançar na nossa vida. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Não fique pensando apenas no passado. Eu não estou dizendo que você não tem que pensar no passado. Nós aprendemos com os nossos erros no passado, nós aprendemos com os nossos acertos no passado, nós aprendemos com situações que nós passamos na nossa vida. Mas eu quero dizer que você não tem que ficar só pensando no seu passado. Quando Paulo está dizendo que nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam, eu acredito que Paulo está dizendo que nós devemos esquecer tudo aquilo que nos afasta de Deus.
tudo aquilo que nos levou para um caminho que nos afastou de Deus, nós temos que esquecer, nós temos que tirar da nossa vida. Afinal de contas, queridos, se nós queremos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, como Paulo está falando, nós temos que esquecer tudo aquilo que nos afastou de Deus. E aí às vezes nós ficamos remoendo pelo pecado que nós cometemos, nós ficamos remoendo pelas situações que nós passamos e desagradou a Deus. E aí nós ficamos pensando o seguinte: se eu não tivesse feito, se eu não tivesse feito dessa forma, se eu não tivesse agido ou falado ou pensado aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: sempre que o pecado que nós cometemos no nosso passado vier à nossa mente, é momento de nós confessarmos a Deus e acreditar que Ele é poderoso para nos perdoar os pecados, queridos. E aí, quando nós confessamos os nossos pecados, automaticamente o sangue de Jesus nos lava e nos purifica do nosso pecado. Pecado confessado é pecado esquecido diante de Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Se nós não temos força para confessar o nosso pecado, aí sim nós temos que tratar a nossa vida interior. Uma coisa que nós temos que lembrar: mas eu não sei se eu estou arrependido do que eu fiz. Uma coisa que você pode fazer, que nós podemos fazer, é o seguinte: sempre que você lembrar de algo que você pecou, que você fez e você sabe que desagradou a Deus, você pensa assim: eu faria de novo. Se você falar assim: eu faria com todo prazer novamente, então é sinal que você não se arrependeu do seu pecado. Mas se você falar assim: poxa, se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu não faria de novo, é sinal que você se arrependeu do seu pecado. Então é momento de nós confessarmos a Deus os nossos pecados e esquecer o nosso passado. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós temos que pedir a Deus força para tirar as lembranças que produziram ressentimento, decepção, amargura na nossa vida. Essas coisas do passado nós temos que deixar para lá. Existem situações na nossa vida que vão nos paralisar porque nós ficamos pensando naquilo que nos causou ressentimento, naquilo que nos causou dor, na pessoa que nos fez sofrer, na pessoa que causou uma ferida na gente. E isso acaba paralisando a nossa vida, nos impedindo de prosseguir. E Paulo, quando está falando, olha, uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele está falando justamente isso. Tudo aquilo que me causou dor, tudo aquilo que me fez sofrer, tudo aquilo que me fez ter um ressentimento grande na minha vida, tudo aquilo que me fez ter amargura, ou que me causa amargura hoje quando eu lembro, eu tenho que esquecer. E se você não consegue esquecer, é hora de pedir a Deus. E nessa noite, no final dessa live, nós vamos estar orando para que o Espírito Santo de Deus venha limpar o nosso coração de todas as mágoas do passado, quer sejam causadas por situações que nós cometemos ou que pessoas cometeram contra nós. É momento de nós deixarmos o passado no lugar dele. É momento de nós deixarmos o passado no lugar dele. E aí eu quero dizer que quer sejam coisas ruins ou sejam coisas boas. Sabe por quê? Porque às vezes talvez você possa perguntar: mas eu vou esquecer das coisas boas do passado. Não. Eu vou dizer para você, as coisas boas do passado foram muito boas, mas você tem que viver o seu presente olhando no seu futuro. Porque às vezes nós ficamos parados: mas quando eu tinha isso, mas quando eu tinha aquilo, mas quando a minha situação financeira, de repente eu trabalhava numa outra empresa que eu ganhava bem, aí eu podia fazer isso, minha vida era muito mais feliz. Queridos, passou, ficou no passado. Você teve o seu momento, as suas recordações boas, agora deixe. Mas eu vou ficar remoendo isso dentro de mim, porque fulano de tal, há 15 anos atrás, 3 meses, 2 dias, fez isso e isso comigo, e eu guardo essa mágoa até hoje. Deixa o Espírito Santo curar o teu coração. Eu não estou dizendo que seja fácil você esquecer situações que foram conflituosas na sua vida, situações que magoaram o teu coração, situações que feriram o teu sentimento. Eu não estou dizendo que é fácil você esquecer. Eu não estou dizendo também que você esquece de uma hora para outra. Eu estou dizendo que isso não pode prender a tua vida de avançar. Isso não pode deixar a sua vida prosseguir. Você não pode deixar o teu passado te prender. Não significa que você se frustrou no passado, que você vai se frustrar sempre. Não significa que você perdeu no passado, que você vai perder sempre. Não significa que você se deu mal no passado, que nós vamos nos dar mal sempre. Queridos, esquece isso. Deixa Deus trabalhar o teu coração.
Deixa Deus abrir um horizonte na tua vida e você ter um futuro esplendoroso na presença de Deus, e é isso que Ele quer te dar, é isso que Ele quer trazer para a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo. É isso que Deus quer trazer para o teu coração. Às vezes nós ficamos lembrando coisas do passado, e às vezes temos sentimentos que pensamos assim: mas aquela época era tão boa, na minha infância, na minha adolescência. Outro dia já há algum tempo eu estava conversando com meu sócio, a gente trabalhando, o Zé Carlos, e ele falou assim: rapaz, como era bom quando a gente estudava, né? Não tinha preocupação nenhuma, quando a gente estudava em Juiz de Fora, nós estudamos junto, e hoje já temos aí uma sociedade de quase 30 anos, nós estudamos lá em Juiz de Fora, e era bom, e não sei o que, e a gente fazia isso. Falei: bom que nada, rapaz, bom tá a nossa vida hoje. A gente não tinha dinheiro para comer, a gente tinha que voltar de carona porque não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus, a gente via as pessoas tendo as coisas, a gente não podia fazer nada. Quantas vezes nós dormimos com fome, quantas vezes nós passamos o dia inteiro somente com uma refeição. Bom é a vida que a gente está levando hoje, rapaz, mesmo tendo que subir morro debaixo do sol, trabalhando. Então, queridos, às vezes a nossa mente ela procura pregar algumas peças na gente. Quando a gente não está muito bem emocionalmente, é uma tendência muito grande de nós olharmos para trás, falar assim: era tão bom quando eu estava assim, era tão bom quando eu estava assado. Meu querido, minha querida, Deus está te dando a oportunidade de você viver hoje. Deus está te dando a oportunidade de você avançar hoje. E é isso que nós temos que olhar. É isso que nós temos que olhar. Nós temos que deixar e pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a esquecer tudo aquilo que traz sentimentos ruins no meu coração. Ajuda-me a esquecer tudo aquilo que me causou dor no passado, tudo aquilo que me causou frustração no passado. Ajuda-me a esquecer, ajuda-me a enterrar aquilo e olhar a minha vida para o futuro. É isso que nós temos que pensar, queridos. E aí nós vamos para o segundo ponto nessa noite, sobre estarmos falando sobre avançar. Deus te chamou para avançar. Você foi feito para avançar e não para retroceder diante das nossas dificuldades. É para frente que se anda. Talvez você já tenha ouvido falar muito essa frase, né? É para frente que se anda, é para frente que se anda. E Paulo, ele está falando justamente isso no versículo 13 de Filipenses 3 que nós lemos nessa noite. Ele fala: olha, avançando para as coisas que estão diante de mim. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabia que o tempo é uma estrada de mão única. Você não pode voltar na contramão do tempo. Talvez muitas pessoas que estão aí me assistindo nessa noite, estão participando com a gente, podiam falar assim: poxa, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer tudo de novo. Sim, queridos. Talvez tem muitas situações que hoje a gente, um pouco mais maduro, com um pouco mais de idade, pensa assim: poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Sim, mas nós não podemos voltar no tempo. Não há essa de uma máquina do futuro que a gente vá no passado e conserte o passado, com muitos filmes de ficção que nós vimos por aí. Não tem disso. Nós não podemos voltar no tempo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar o nosso presente e começar a vislumbrar um futuro melhor para a nossa vida. Não se prenda no seu passado, porque é para frente que se anda. Paulo estava dizendo justamente isso. Olha, eu vou deixando as coisas que estão ficando para trás. E olha que Paulo está falando sobre santificação, sobre santidade. Ele está falando: olha, não que eu já tenha alcançado. Talvez isso nos cause até surpresa, né? Falar: poxa, mas o apóstolo Paulo ter falado isso, né? O grande São Paulo ter falado isso, que ele não tinha alcançado ainda naquela época ali a santificação, né? O que ele estava fazendo, o que ele estava tendo na vida dele. Ele falou: olha, eu não vou ficar choramingando no passado. Eu não vou ficar perguntando aonde que eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu fiz assim, o que eu fiz daquela maneira. Eu vou olhar para o futuro, eu vou esquecer aquilo e vou andar e volto a repetir. Por quê? Porque Paulo sabia que o tempo, queridos, não tem como você voltar nele. Não tem como você recuperar o tempo. Talvez a gente consiga recuperar a nossa carcaça, né? Aí com tratamento estético, e aí quem precisa dar um trato na carcaça, aí eu vou aconselhar a procurar a Fernanda, minha esposa, que ela vai tratar, vai te deixar com a pele de bebê novamente. Minha esposa é fera, não é porque minha esposa não, mas é a melhor que tem na área dela, na área de estética. Podemos tratar a nossa parte exterior, mas, queridos, a nossa parte interior, se ela ficar presa no passado, nós nunca vamos conseguir tratar ela.
Os nossos sentimentos, se ficarem presos no passado, sempre vão nos causar mágoa, vão nos causar dor. E aí como que nós podemos tratar não somente o nosso aspecto físico, que hoje a maioria das pessoas estão mais preocupadas com isso, quando nós podemos tratar o nosso eu interior, a nossa pessoa interior, esquecendo aquilo que nos magoou no passado, esquecendo aquilo que nos trava no passado como uma âncora. Sempre que às vezes nós queremos prosseguir, parece que alguma coisa nos trava, como se fosse uma âncora prendendo o navio, impedindo com que aquele navio saia e vá até águas mais profundas, e vá até o alto mar. Querido, se existem âncoras na tua vida espiritual, se existem âncoras na tua vida emocional, é hora de você puxar essas âncoras, ou é hora de você cortar de vez essa âncora e deixar Deus te levar para águas mais profundas. Deus quer nos fazer cada vez mais caminhar na presença dele. Deus quer nos fazer cada vez mais crescer. Então, para isso, eu já falei, não fique preso pensando apenas no seu passado. E aí, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, tá? Volto a repetir, por que as coisas boas também? Porque senão a gente fica choramingando a vida que a gente está vivendo hoje. Ah, mas no passado eu tinha isso para comer. Ah, mas no passado eu tinha tal carro. Ah, mas no passado... Queridos, se o teu passado foi muito melhor do que está sendo o teu presente, é hora de você mudar essa realidade e não ficar chorando parado com aquilo que teu passado foi para você, mas olhando para frente. E aí, para nós olharmos para frente, nós vamos para o terceiro ponto que eu quero falar nessa noite. Seja determinado e tenha alvos nítidos na tua vida. Muitas vezes nós não prosseguimos porque nós não temos alvos determinados na nossa vida. O que Paulo estava falando aqui? Eu vou ler novamente, vou ler o texto novamente para quem entrou agora e não pegou o texto bíblico que nós lemos. Não que eu já tenha, Paulo falando em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, não que eu já tenha recebido ou eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas a coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que Paulo estava dizendo? Eu não estou correndo sem direção. Eu não estou correndo por correr. Eu não estou atirando dardo sem olhar para o alvo que eu quero atingir. Eu tenho uma meta na minha vida, Paulo falando. Eu tenho um alvo a ser alcançado. Qual era o alvo de Paulo naquela época? Era ser igual a Cristo. Era receber a coroa da salvação. E o nosso alvo espiritual é o mesmo, queridos e queridas. O nosso alvo espiritual tem que ser igual a Cristo. O nosso alvo espiritual tem que ser andar em santidade, para que possamos alcançar a coroa da salvação. O nosso alvo espiritual tem que ser poder chegar um dia no céu e ouvir Jesus falando para a gente: olha, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno que tem sido preparado para vocês antes da fundação do mundo. Esse tem que ser o nosso alvo espiritual, o primeiro alvo espiritual. Não vou dizer que tem que ser o único, mas tem que ser o primeiro, alcançar a nossa salvação e lutar cada dia mais por não perder a nossa salvação. Nós temos que lutar todos os dias por isso, queridos. Não deixar o pecado tomar conta do nosso coração, não deixar o pecado tomar conta da nossa mente, não deixar o pecado tomar conta da nossa vida. Então nós temos que prosseguir o nosso alvo espiritual. Mas aí também não significa que nós não podemos ter alvos na nossa vida, quaisquer que sejam. Quais são os alvos que você tem profissionalmente? Quais são os alvos que você tem na sua vida intelectual? Quais são os alvos que você tem? De repente você é aquele tipo de pessoa que, eu comecei a fazer um curso, chegou no meio do curso, eu desisti. Eu comecei a fazer uma faculdade, mas aí no meio da faculdade eu desisti. Eu comecei a fazer isso e eu desisti. Não vou falar nem de dieta, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que essa época de pandemia, a palavra dieta tem que ser banida do nosso vocabulário. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, quando a gente voltar com os nossos cursos, quando a gente voltar a se encontrar, pelo amor de Deus, gente, se alguém falar, quanto tempo, né, que saudade de você, nossa, mas você engordou. Olha, eu sou capaz de excomungar essa pessoa, Deus que nos perdoe falar isso. Banir essa palavra dieta na quarentena, tá? Quando sair da quarentena, aí a gente retorna novamente. Mas quantas vezes a gente coloca alvos na nossa vida que a gente não consegue alcançar? Por quê? Seja talvez porque nós colocamos alvos
que estão muito além da nossa capacidade. Seja talvez porque nós nos menosprezamos e falamos assim, poxa, eu não tenho condições de chegar até nesse alvo. Para nós traçarmos alvos na nossa vida, para nós traçarmos metas na nossa vida, nós temos que nos conhecer. Eu tenho que conhecer minha capacidade. Vou voltar aqui ao exemplo de Davi, que eu usei no começo dessa live. Davi, ele vira, quando ele decide enfrentar Golias, todo mundo vai contra ele, inclusive os seus irmãos. Seus irmãos viram, rapaz, você é muito abusado. Você tem que voltar lá e cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Ele não dá ouvido para os irmãos e tal. E aí levam ele até Saul. Saul fala, pô, mas você vai enfrentar, você é apenas um jovem, né? Entre aspas, assim, uma criança. E Golias já é guerreiro desde a mocidade dele. Davi fala assim, olha, Deus, ele me livrou do urso e ele me livrou do leão. Ele vai me livrar das mãos desse guerreiro também, desse gigante também. Sabe o que Davi estava falando? Olha, o urso e o leão serviram para tratar a minha vida, serviram como treinamento. O que Davi está dizendo? Eu conheço a minha capacidade, eu sei até onde eu posso ir, mas eu também conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que está tanto adiante de mim, quanto está por trás de mim me protegendo. Eu conheço isso. Então, queridos, para nós traçarmos metas na nossa vida, nós temos que conhecer a nossa capacidade, para nós não ficarmos frustrados. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem a capacidade de nada, muito pelo contrário. Eu acredito que as pessoas podem lutar e vencer na vida em todas as áreas que elas determinarem vencer. Se nós determinarmos algo na nossa vida, queridos, e nós buscarmos esse algo na nossa vida, nós vamos alcançar, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Deus, quando estava lá na Torre de Babel, quando o povo tinha uma só língua, falava um só idioma, Deus desce, vamos dizer assim, metaforicamente, Deus desce até a terra para ver o que o povo estava fazendo. E quando ele olha aquela torre que o povo estava construindo, né, aquele monumento que eles estavam fazendo naquela época, Deus fala assim, olha, não haverá impossível para tudo que o homem tentar fazer. Eu tenho isso como promessa na minha vida, você tem que ter também. O que Deus estava falando? Tudo que o homem tentar fazer, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Por quê? Porque Deus nos dotou de capacidade, de sabedoria, de inteligência, de força de vontade, de determinação. Jesus, ele era uma pessoa que ele sempre incentivava os discípulos dele a tudo, mesmo quando os discípulos estavam desanimados. E eu quero te incentivar a continuar a traçar metas na sua vida, independente se as metas que você traçou no passado tenham já dado errado. Independente das metas que você, dos alvos que você traçou no passado, quer seja na sua vida financeira, na sua vida emocional e até mesmo na sua vida espiritual, independente delas já terem dado errado, eu quero te incentivar nessa noite a traçar metas e dizer, olha, eu posso conseguir, porque tudo que intentar no meu coração, eu vou tentar, eu vou conseguir. E Jesus, ele era assim. Lembra de quando Jesus, ele vai chamar os seus discípulos? E num dos evangelhos, num primeiro encontro que ele tem com Pedro, eles tinham pescado a noite toda e não tinham alcançado nada, não tinham pegado nada, e eles voltam para a praia e Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, volta para o mar e joga a rede. E Pedro fala assim, olha, mas nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Talvez o que esteja faltando para mim e para você é confiar mais na palavra de Deus, porque ela já foi lançada para a nossa vida. Ah, mas eu preciso ouvir a palavra de Deus. Não, queridos, eu estou falando para você hoje da palavra de Deus. Eu estou falando para você hoje da palavra de Deus. Ele quer te fazer confiar cada dia mais. Confie na palavra do Senhor. Minha tia Marta, nós chamamos ela assim carinhosamente, ela está falando, Deus honra os que o buscam, e é verdade, Marta. Já, Marta, Deus honra realmente aqueles que buscam a Ele. Então trace metas para a tua vida novamente, trace metas, não fique parado, pensando, como dizem por aí, está pensando na morte da bezerra. Não, queridos, enquanto nós estamos pensando na morte da bezerra, os abutres estão lá comendo já a carne da bezerra, e a vida vai continuando, a vida vai passando. A vida passa num piscar de olhos. Outro dia mesmo, muitos de nós que estamos assistindo aqui, participando dessa live, outro dia mesmo eram pessoas, estávamos aí brincando pela rua, e muitos hoje já são pais e mães de família,
estão aí. Como passou rápido a vida. Seja determinado, tenha alvos claros na sua vida. O grande problema de nós não avançarmos é que nós não determinamos alvos na nossa vida. Houve um tempo aqui no nosso país que eu tenho isso como algo espiritual, que foi lançada uma época uma música que é muito conhecida, que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E ela era cantada, eu não sei se era da autoria desse cantor, mas ela era cantada por uma pessoa que era sempre dada ao alcoolismo, né? Vivia uma vida totalmente desregrada. Vocês sabem de quem eu estou falando, que cantava essa música, e isso tomou assim uma amplitude enorme no nosso país. Muitos começaram a viver dessa forma. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E queridos, quando nós pensamos assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que vier para a nossa vida tá bom. Nós não podemos ser pessoas que nos contentamos com pouco, porque Deus nos fez para termos o melhor nessa terra. Deus, quando Ele chama o povo dele, Ele chama Abraão para fazer uma nação, e depois ele vem através de Moisés libertar essa nação do Egito e entrar na terra prometida. Ele vira e fala o seguinte: olha, se vocês crerem, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Deus não está falando: olha, eu vou deixar a vida levar vocês e a vida que se toca, a vida que leva, não. Ele está falando: vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas para que a gente possa ter essa promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, queridos e queridas, nós precisamos traçar metas na nossa vida. Uma pessoa que não tem metas na vida dela é uma pessoa que, volta a repetir, o que vier tá bom. E não é isso que Deus quer. Jesus, ele era um homem de metas. Ele sempre foi assim. Desde quando ele começa o ministério dele com aproximadamente 30, 31 anos de idade, até o tempo que ele morre, que foi muito curto, aproximadamente 33, 34 anos, ele teve em média 3 anos de ministério. Ele traçou uma meta para o ministério dele. Bem, eu vou começar a pregar, Jesus traçando a meta dele, eu vou começar a pregar pelas redondezas de Jerusalém, pela periferia de Jerusalém. Por quê? Porque ali estão as pessoas que mais precisam. Eu só vou para Jerusalém quando eu tiver que dar a minha vida pelos pecadores. E aí ele começa a evangelizar aqueles que não tinham o direito de receber naquela época a palavra de Deus. As pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, os doentes, os leprosos, as viúvas, os órfãos. Jesus começa o ministério por ali, ele traça a meta dele, e ele vai traçando a meta dele, ele determina esse tempo na vida dele, até que quando ele chega no final da vida dele, no final do ministério dele, ele começa a falar claramente para os discípulos dele: olha, nós vamos para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, e lá eu vou dar a minha vida por vocês. Por quê? Porque ele tinha traçado as metas dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, queridos, por isso ele foi tão bem sucedido no ministério e na vida dele como ser humano. Talvez a gente não tenha uma vida tão bem sucedida, quer seja a nossa vida espiritual, quer seja a nossa vida emocional, por algum dos motivos que nós falamos aqui. Por ter ficado preso demais ao passado, por nos prender demais ao passado. Eu vou voltar a repetir para você que entrou e não pegou toda essa live. Eu não estou dizendo que você tenha que esquecer por completo o teu passado. É lógico que nós aprendemos com os erros do nosso passado, com os acertos também. Eu estou dizendo que nós temos que esquecer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo do nosso passado que nos causa dor, que nos causa sofrimento, que nos causa raiva, que nos causa rancor. Nós temos que esquecer isso da nossa vida. E aí nós temos que prosseguir, nós não podemos ficar parados, porque o tempo passa e passa rápido demais. Passa rápido demais. Quando começou toda essa pandemia, né, eu via pessoas falando: meu Deus, eu não vou conseguir ficar 15 dias dentro de casa, eu não vou conseguir ficar um mês dentro de casa. Nós já estamos no 4º mês de isolamento social. Claro que algumas pessoas têm a necessidade de trabalhar, não pode ficar o tempo todo dentro de casa, mas aqueles que puderem e assim o tiveram que fazer, já estamos no 4º mês, queridos. Olha, nós já estamos em 2020 e já estamos terminando o 1º semestre de 2020. Essa semana que se inicia é a última semana de, se eu não me engano, né? Hoje é dia 21, essa é 28, essa semana que vem, aliás, é a última semana do 1º semestre de 2020. Um ano que talvez todos nós vamos querer esquecer, né? Um ano que a gente vai ter que talvez apagar da nossa memória.
Mas olha como o tempo passa rápido demais. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que avançar. E é para isso que Deus nos chama para avançar. Trace metas na sua vida. Trace alvos na sua vida, mas conhecendo os seus limites. Não coloque coisas grandes demais, né? Vamos usar o exemplo aqui que eu falei de dieta. Não adianta nada, queridos, todos nós sabemos disso. Independente de sermos de área da saúde ou não. Se você quer emagrecer, não adianta a partir de amanhã você ficar tomando água com limão no café da manhã, água com limão no almoço, água com limão na janta, água com limão de madrugada, água com limão o dia inteiro. Não adianta isso. Você tem que começar aos poucos. Não adianta a gente ser tão radical, não. Eu quero perder agora 10 quilos, vou perder 10 quilos numa semana. Ô, meu querido, minha querida, você vai acabar com a tua saúde. A gente sabe que tem que ir começando aos poucos, mas temos que começar. Temos que começar, né? Não adianta nós sermos tão radical na dieta e aí vai chegar uma hora que a gente vai falar, olha, eu vou chutar o pau da barraca, como dizem por aí, né? Vou sair comendo tudo que vier pela minha frente, né? O que aparecer na minha frente de doce, de salgado, coxinha de galinha, hambúrguer, pizza, eu vou comer porque eu não estou aguentando mais. Mas quando nós começamos equilibradamente uma dieta, quando nós começamos alvos na nossa vida equilibradamente, com toda certeza nós teremos sucesso nesse alvo. Quando nós traçamos metas emocionais para a gente equilibradamente, nós teremos sucesso nas nossas metas. Quando nós traçamos metas espirituais equilibradamente na nossa vida, nós teremos sucesso. E aí eu volto a falar e quero complementar e quero terminar aqui falando sobre essas nossas metas espirituais. Por que nós devemos traçar também equilibradamente? Talvez sejamos pessoas que não temos o costume de ler a Bíblia, de jejuar, de orar. E de uma hora para outra falamos assim, não, amanhã eu vou jejuar durante 3 dias, amanhã eu vou ler 15 capítulos da Bíblia, amanhã eu vou orar durante 2 horas. Talvez você faça isso no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia, você já está cansado disso. Sabe por quê? Porque nós traçamos algo que está além da nossa capacidade. Agora, se nós começarmos, olha, amanhã eu vou jejuar durante meio-dia, amanhã eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. E se você ler 3 capítulos da Bíblia, entre 3 e 4, 3 capítulos durante a semana, 4 capítulos aos finais de semana, em um ano você lê a Bíblia toda, você sabia disso? E aí se você colocar, olha, amanhã eu vou ler 2 capítulos da Bíblia, 3 capítulos da Bíblia, amanhã eu vou orar por 5 minutos, vou separar do meu tempo 5 minutos só para me participar em oração, buscando a Deus. E aí eu vou começar a traçar novas metas para a nossa vida, mas sempre diante daquilo que Deus quer fazer por nós. Nunca se esqueça de perguntar qual a direção de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça de colocar Deus como a sua principal alvo, sabe? Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não adianta nada nós traçarmos metas na nossa vida se essas metas estiverem em desacordo com a vontade e com a palavra de Deus. Não adianta nada nós traçarmos um caminho para nós seguirmos, para nós trilharmos, se esse caminho estiver em desacordo com a vontade e com a palavra de Deus. Com toda certeza, nós lá na frente seremos pessoas frustradas, porque nós traçamos metas para a nossa vida que foram em desacordo com a palavra de Deus. Tenha como alvo ser igual a Cristo. Ah, mas é difícil demais. E quem disse que seria fácil? O próprio Jesus nunca falou para os discípulos dele que seria fácil, não. O próprio Jesus virou e falou assim, olha, vocês estão fazendo isso comigo, imagina o que vão fazer com vocês. O próprio Jesus, quando estava carregando parte da cruz, ele cai e algumas mulheres começam a chorar, né, com pena de todo aquele sofrimento de Jesus. Jesus está falando, olha, não chorem por mim, chorem pelos filhos de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo isso comigo, vão fazer coisas piores com os meus discípulos, com os filhos de vocês. Jesus, ele não enganou ninguém. Ele não passou, vamos dizer assim, a mão na cabeça de ninguém. Ele falou, não, vai ficar tudo bem, vai ser 1000 maravilhas. Não, ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você também pode vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim a palavra de Deus nos afirma. Eu quero orar com você, meu querido, minha querida, nesse momento. E a nossa oração vai ser que o Espírito Santo comece a tirar do nosso coração tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo do nosso passado que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo do nosso passado que tem nos feito ficar paralisados no local em que nós estamos.
Deus não nos chamou para ficar parados. Por isso Jesus ele estava sempre pregando em um lugar para o outro. Por isso Jesus ele estava sempre ministrando a palavra em alguns lugares. Ele não demorava muito em alguns lugares. Por isso Jesus estava sempre andando, caminhando, porque ele sabia que ele tinha que prosseguir. E aí nós terminamos com esse versículo de Paulo novamente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio, para o alvo, melhor dizendo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você foi chamado por Deus para ter essa vocação em Cristo Jesus. Basta somente você querer ou não. Basta somente você se decidir em seguir a Cristo e colocar Ele sempre em primeiro lugar, em todas as suas atitudes, em tudo que você fizer, e você vai ver que você não vai ficar parado. Você vai prosseguir na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Você vai prosseguir. E aí, agora é para terminar mesmo, para a gente orar, né? Pastor é assim, sempre fala, vou terminar. E a gente sempre vê um assunto e a gente começa a falar novamente. Não fique chateado se alguma coisa que você fez no passado não deu certo. Não fique chateado se algumas atitudes que você fez no passado você está carregando consequências dela agora. Olhe para frente. Deus ele está te dando uma nova oportunidade. Amanhã quando você acordar, a palavra de Deus em Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. E a misericórdia do Senhor vai se renovar conosco amanhã novamente. Saiba que aquilo que você fez de errado no passado ficou. Quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e nos dá sempre uma oportunidade de recomeçar uma vida nova. E Ele sempre diz, eu estou do teu lado. Lá em Isaías 43, se não me falha a memória, ele vai falar que se nós passarmos pela água, ele vai estar conosco. Se nós passarmos pelo fogo, ele não vai nos abandonar. Então, ele está sempre conosco. Vamos orar então. Vamos pedir ao Senhor que venha curar o nosso coração, tratar o nosso coração, não permitir nunca que nós fiquemos parados no local que nós estamos, chorando as coisas do passado. Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar ânimo. Quem sabe é a hora de você começar um curso novo. Quem sabe é a hora, de repente, de você dar uma guinada na sua vida profissional. Quem sabe é a hora, queridos, de você crescer diante do Senhor, porque Ele é contigo. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que colocamos diante do Senhor o nosso passado, queremos te pedir perdão por tudo que nós fizemos de errado, por todos os pecados que nós cometemos, nós te pedimos perdão no nome de Jesus. Queremos que o Senhor venha limpar o nosso coração, venha lavar a nossa alma, Senhor, de todo sentimento ruim que tem nos prendido ao passado, de todo sentimento de amargura, de todo sentimento de abandono, de todo sentimento de traição, de todo sentimento de revolta. Deus, que o Senhor venha tirar dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Que não venhamos ficar pensando naquilo que poderíamos ter feito para estarmos hoje melhor. Deus, no nome de Jesus, limpa o nosso coração. Espírito Santo, o Senhor que habita dentro de nós, dá uma faxina por completo. Nós te permitimos e pedimos que o Senhor faça isso na nossa vida. Pai, que possamos ter um futuro glorioso na Tua presença. Não permita nunca que fiquemos parados. Não permita nunca, Senhor, que fiquemos estagnados na posição que estamos. Senhor, mas se nós possamos avançar, assim como Paulo fez, avançar na tua direção, Jesus. Queremos ter o Senhor como meta na nossa vida, queremos ter o céu como meta na nossa vida e principal meta na nossa vida. Ainda, Senhor, que tudo dê errado aqui na nossa vida, nessa terra, nós queremos chegar no céu e poder glorificar o teu nome, Pai. E assim nós oramos. Eu oro por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está participando comigo nessa live, nessa hora, e por aqueles que estarão ouvindo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê um futuro glorioso para essas pessoas, que o Senhor tire todo entrave no futuro dessas pessoas, tudo aquilo que Satanás está tentando botar para tentar travar a vida dessas pessoas. Eu repreendo agora no nome de Jesus e profetizo que cada pessoa que está aqui terá um futuro glorioso na tua presença, segundo o teu querer, segundo a tua boa vontade sobre as nossas vidas, Pai. E assim nós oramos e abençoamos cada família, cada lar aqui representados, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Andréia, Fernanda, minha filhada, Ana, Cris está aí com a gente. Tantas pessoas participando aí com a gente. Deus abençoe a vida de vocês.
Saiba que você pode ter uma semana abençoada, uma semana vitoriosa diante do Senhor. Sabe que você pode ter a melhor semana da tua vida, porque Deus é contigo. Muriele, Deus te abençoe. Valéria, Deus te abençoe. As pessoas que estão aí com a gente, Leandro, saudade de você, meu irmãozão. Uma ótima semana para você. Fanny, que está sempre aí com a gente. Uma semana abençoada para vocês. Cris, minha grande amiga, está aí. Deus abençoe a vida de vocês. Não desistam de lutar. Não fiquem parados. Se os problemas entrarem, avançarem sobre você, você vai de encontro a ele. A Anne está falando aqui que estava lá em São Paulo no culto, pegou só o finalzinho, mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. Então, queridos, quero terminar, agora sempre falei com essa palavra. Se os seus problemas avançarem diante de você, você vai dizer para ele: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Priscila, minha cunhada querida, Deus te abençoe. Marta, saudade de você, de Sidmar, de toda a família. E tenhamos toda uma boa semana na presença do Senhor. Saiba, Deus nos chamou para avançar, não para ficar parado, estagnado onde nós estamos. Ele é contigo, Ele está à tua frente, mas Ele também é a tua retaguarda, te protegendo. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Deus.